Abraão, nós sabemos que é o pai, é o nosso patriarca, né, que se fala, e sabemos que Deus prometeu algumas coisas a Abraão. Lá em Gênesis, um pouco antes, Gênesis 12, essas promessas estão relatadas. Eu vou fazer uma breve leitura do versículo 1 ao 3. Fala sobre o chamado, né, essas promessas e o chamado de Abraão. Vou ler com vocês. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, existia uma promessa a Abraão, que algumas coisas foram faladas, mais ou menos 7, mas eu quero me ater à promessa da descendência. Deus falou a Abraão que ele teria descendentes como as estrelas do céu, descendentes como a areia na praia, muitos descendentes. Só que a esposa de Abraão, Sarai, depois Sara, era estéril. Então havia uma dificuldade de acreditar nessa promessa. De fato, quando Deus fala conosco, nós como seres humanos temos essa dificuldade, ainda mais vendo coisas acontecendo na nossa vida que nos impedem, ou humanamente nós não conseguimos acreditar nessas promessas. E nós sabemos a história. Isaac depois nasceu de Sara e se desenvolveu a história. Isaac teve 2 filhos, Abraão morreu, Isaac teve 2 filhos, e chegamos ao capítulo 26. Capítulo 26, eu quero ler com vocês agora, para a gente continuar. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi a Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, eu vou reler porque eu quero dar ênfase. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaac ficou em Gerar. Quero meter até aí por enquanto, para a gente poder falar sobre o primeiro ponto. Algo que saltou aos meus olhos foi, a partir desse porquê, que está no versículo 5, que diz assim, Deus disse a Isaac, deu promessas, reafirmou as promessas que ele tinha feito ao pai, Abraão, e no versículo 5 ele diz assim, depois de dizer essas promessas, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Versículo 6, assim Isaac ficou em Gerar. Nós vemos algumas características referentes a essas promessas. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre a nossa parte nas promessas de Deus. Eu acredito que não. Deus falou comigo nessa passagem sobre uma parte que pertence a eu e a vocês sobre as promessas dele. Deus promete algumas coisas a Abraão, prometeu a Isaac, prometeu a nós, algumas promessas já foram cumpridas, mas existe uma parte que pertence a mim e a você. A primeira parte, e é o que eu quero falar agora, sobre até esse versículo 6, eu coloquei aqui assim, obedecer e guardar a lei do Senhor. São coisas óbvias, mas que às vezes nós não damos a devida importância, porque as promessas de Deus, elas não são qualquer palavra, elas não são palavras de uma pessoa, elas não são promessas de uma pessoa. As palavras e promessas de Deus são de Deus. O Deus que controla o universo é o mesmo Deus, como diz a canção, que controla o nosso coração. Ele tem o poder para controlar o nosso coração. Ele tem o poder para controlar o universo.
Nada foge do controle disso, nada foge do controle de Deus, nada. Deus enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, porque era propósito dele. Deus enviou o Filho dele para nos livrar da morte, porque era propósito dele. Era necessário que o Filho dele morresse para que nós hoje tivéssemos livre acesso ao Pai, livre acesso ao Filho, através do Espírito Santo, através dessa comunhão. Então, Deus controla e tem controle sobre todas as coisas. Mas, como eu disse, nós precisamos participar dessas promessas, participar desse processo. E uma coisa que me saltou aos olhos, que os professores vão saber dizer melhor, mas eu anotei aqui para poder falar, é essa conjunção coordenativa. Eu quis citar isso para ficar inteligente, tá, gente? Quis citar para ficar inteligente. Por quê? Esse versículo 5 fala, por quê? Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Esse porquê é uma conjunção coordenativa. E essa conjunção coordenativa, como eu pesquisei no nosso amigo Google, tem como função unir ou justificar duas orações coordenativas. Então esse porquê, ele tem a função de unir ou justificar aquilo que Deus falou. E se nós lermos um pouquinho antes, no versículo 5, Deus deu promessas, reafirmou promessas a Isaac. E depois disse, por que essas promessas todas? E disse assim, porque o seu pai Abraão me obedeceu, guardou os meus decretos, guardou as minhas leis. Então Abraão precisou guardar os decretos e as leis para que essa promessa fosse cumprida. Pode ser que essa promessa, se fosse o caso, não tivesse sido cumprida na vida de Abraão, na vida de outra pessoa, talvez, de outro descendente. Mas porque Abraão leu, guardou, serviu, obedeceu, essas promessas foram cumpridas na descendência de Abraão. Isso é interessante, porque se simplesmente a gente ouve as promessas de Deus e não fazemos nada, você vai ser salvo porque você vai ser salvo, então não preciso fazer mais nada. Isso não faz sentido, não existe. Nós temos a nossa parte, nós precisamos caminhar, nós recebemos a salvação de Deus, recebemos a salvação do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz por nós, mas agora nós precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, precisamos ter comunhão, precisamos nos relacionar com Ele, senão não faz sentido, senão não funciona, não tem como. Vamos continuar. As nossas primeiras atitudes nas promessas de Deus, ou melhor, a atitude de Abraão na promessa de Deus, na promessa que Deus deu a Abraão, foi obedecer e guardar a lei do Senhor. Precisamos guardar e ler a lei do Senhor. A palavra de Deus diz em outra passagem que no fim dos tempos, se não me engano é Mateus 24, o amor, não, acho que não é Mateus 24 não me lembro agora, mas que o amor de muitos se esfriaria. Muitas coisas vão acontecer, pessoas vão apostatar e desistir da vida com Deus, da palavra de Deus, mas nós precisamos nos manter firmes. Nós queremos nos manter firmes, nós precisamos continuar caminhando, e continuar caminhando em verdade, continuar caminhando buscando, e continuar caminhando sendo verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo. É a metade da nossa missão e da nossa igreja. Então veja, nós temos promessas, e essas promessas elas dependem de certa forma de algumas coisas que precisamos fazer. E eu quis aleatoriamente, fazendo um parênteses aqui, eu quis falar sobre João 8:51, se puder botar, por favor, que diz assim: asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Então vemos aqui um texto obviamente isolado, mas que fala sobre obedecer e sobre não ver a morte, sobre ver uma vida eterna, sobre ver continuar vivo, vamos dizer assim. Então uma das promessas, e eu tenho certeza que nós sabemos disso, mas é bom reafirmar, porque às vezes nós esquecemos. A obediência pode nos levar a uma vida eterna. Obediência à palavra de Deus, obediência à vida com Deus, obediência a quem Deus é, escolher estar na presença do Senhor, obedecendo seus preceitos, guardando as suas leis, nos levará à vida eterna. E essa é uma promessa que irá se cumprir. Amém? Essa é uma promessa que Jesus Cristo na cruz, ele comprou para nós. É uma promessa que Ele trouxe para nós. Eu creio nisso. Creia também.
No caso de Abraão, a obediência fez com que a promessa se cumprisse, a promessa se aproximasse dele, a promessa se cumprisse na vida dele. Deus disse que faria da descendência de Abraão nações, mesmo sendo sua esposa estéril. Então nós vemos um esforço de Abraão para acreditar naquilo que Deus fez e faria na vida dele, na verdade. Devemos guardar leis e devemos obedecer os mandamentos e devemos obedecer ao Senhor. A primeira oração, a primeira proposta de oração é que Deus nos ensine a obedecê-lo e a guardar seus ensinamentos, para que a promessa se cumpra em nossas vidas. Então, quero propor essa oração, que você possa orar em casa, que nós possamos orar aqui, que Deus nos ensine a obedecê-lo e a guardar seus mandamentos, e a guardar de verdade os seus mandamentos, porque às vezes nós fingimos que lemos a Bíblia, às vezes nós fingimos que temos comunhão com Ele, às vezes nós fingimos que andamos com Cristo, e verdadeiramente nós não andamos com Cristo, verdadeiramente o nosso coração está distante. Então que Deus nos ensine a obedecê-lo e a guardar os seus ensinamentos e seus mandamentos e suas leis. Continuando, e aí eu quero continuar o texto que a gente parou no versículo 7, vamos lá. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela, tão bonita. Versículo 8. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. A gente pode parar por aí, que depois Abimeleque vem e fala com Isaac, fala que ela não era, de fato, Rebeca não era irmã de Isaac, enfim, podemos parar por aí. Então, o segundo ponto que eu quero falar com vocês, que a nossa parte nas promessas de Deus, é que nós precisamos acreditar e ter fé nas promessas de Deus. É simples, mas às vezes não damos valor. Isaac tinha acabado de ouvir de Deus, com certeza Isaac ouviu do seu pai Abraão, com certeza ele vivenciou, com certeza não, eu tenho absoluta certeza, que ele vivenciou toda aquela situação de ter sido quase entregue como oferta naquele monte. Ele viu esse movimento, ele com certeza soube que a sua mãe era estéril, e todo esse movimento, todas essas promessas que foram dadas a Abraão, depois, agora aqui no capítulo 26, foi dada a Isaac, foi prometida a Isaac, foi apresentada a Isaac, e a primeira ou a segunda coisa que ele fez ao chegar em Gerar, a primeira teve medo, e a segunda dizer que a sua esposa não era a sua esposa. Então vemos uma atitude de Isaac. Nós sabemos que as promessas de Deus se cumpriram nessa geração, nessa linhagem, mas a primeira atitude de Isaac ao chegar em Gerar foi ter medo. Nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele vai cumprir. Eu posso trazer diversos versículos, diversas promessas de Deus aqui que se cumpriram. Não seria necessário, mas eu vou apontar alguns aqui. O nascimento, lá em Isaías 7,14, não precisa nem colocar, diz que o nascimento de Jesus viria de uma virgem. Sabemos que isso se cumpriu. Também diz em Gênesis 12, como a gente leu anteriormente, que a descendência de Abraão, Jesus viria da descendência de Abraão. Também sabemos que Jesus viria da linhagem de Davi, Salmos 89. Nós também sabemos que ele nasceria em Belém, Miqueias 5:2. Então nós podemos ver, eu trouxe para afirmar ou reafirmar que as promessas de Deus, elas se cumprem da forma dele, no tempo dele, como Deus quer fazer, mas elas se cumprem. Pode ser que demore, pode ser que você participe ou não, pode ser que você pregue para sua família a vida inteira, mas você não veja ninguém se convertendo. E talvez no final da vida de alguns se convertam. Eu tenho relatos na minha família disso, de pessoas que viveram a sua vida da forma que quiseram, e no final da vida, se converteram ao Senhor, porque filhos, parentes próximos não deixaram de orar. Então nós veremos as promessas de Deus, ou não veremos, dependendo do que for, as promessas de Deus se cumprindo.
precisamos acreditar, porque elas vão se cumprir. As promessas de Deus, elas se cumprem. Nossa segunda parte nas promessas de Deus é acreditar e ter fé. Uma proposta de oração, a segunda proposta de oração, quero ler a primeira primeiro. Primeira proposta de oração: que Deus nos ensine a obedecê-lo e a guardar os seus ensinamentos para que a promessa se cumpra em nossas vidas. Segunda proposta de oração: para que tenhamos fé nas promessas de Deus e que vençamos o medo. O medo, ele sempre, ou algumas das vezes, ele virá. Acontecerá coisas na sua vida que você terá medo. E eu quero falar sobre uma coisa que eu até conversei em casa com a minha esposa. Uma vez eu viajei com ela e nós fomos para uma cachoeira. Nessa cachoeira, ela tinha 4 metros de altura. É uma coisa um pouco aleatória, mas falando sobre o medo. E essa cachoeira tinha 4 metros de altura e minha esposa, ela é muito corajosa. Ela pegou distância, pegou talvez uns 3 passos de distância, chegou na beiradinha e não pulou. Ela ficou uns 10 minutos ou 15 minutos eu gravando o vídeo para ela pular e ela não pulou. O medo, ele nos para se nós não, vencermos o medo. Eu, também com essa coragem toda que eu tenho, graças a Deus consegui pular, foi divertido, com cuidado, mas é isso que eu quero falar com você. O medo, ele pode nos parar. O medo, se Isaac ele realmente tivesse um medo, e se Isaac ele não quisesse que as coisas de Deus cumprissem, e se fosse da vontade de Deus, obviamente, talvez Isaac fizesse pior, não só mentisse. Talvez Isaac ele entrasse num fluxo de desistir da promessa de Deus, ou abandonar as promessas de Deus, ou fugir daquela região, porque era uma região de filisteus, não sei. Qualquer patriarca, qualquer pessoa poderia fugir. Nós podemos fugir das promessas de Deus. Mas eu tenho certeza que o que Deus quer é cumprir as promessas que Ele prometeu. E eu tenho certeza que o que Deus quer é que Ele quer ver as promessas se cumprindo no nosso tempo, hoje e nas nossas vidas. Amém? Precisamos acreditar e ter fé nas promessas de Deus. Um terceiro ponto, eu quero ler agora com vocês Hebreus 6, 13 a 15, que diz assim: quando Deus fez sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Então nós vemos aqui uma outra alternativa, uma outra parte da promessa, uma outra parte pertencente a nós da promessa. Precisamos esperar. Não basta só ter fé, não basta guardar os preceitos. Precisamos guardar os preceitos, ter fé e esperar. As pessoas ansiosas, as pessoas que têm dificuldade em esperar, às vezes elas têm dificuldade de ver a promessa se cumprindo, ou têm dificuldade de vivenciar as coisas de Deus. Então precisamos esperar, porque no tempo de Deus, da forma como Deus quiser, as promessas se cumprirão. Eu creio nisso, creia também. Deus nos faz esperar e nós, como bons servos, podemos aguardar com fé. Então, essa aqui é uma parte que pertence a nós também. Aguardar o cumprimento, esperar o cumprimento, aguardar com fé que as promessas vão se cumprir. Isaías 40 diz assim, 40 versículo 30 e 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Os que esperam no Senhor têm suas forças renovadas e voam alto. Então veja, nós temos aqui um versículo, Isaías 40, que fala sobre ter as nossas forças renovadas quando esperamos no Senhor. Então creia que ao esperar no Senhor, creia que esperar o tempo de Deus, das promessas de Deus, das coisas que Deus quer fazer, que Deus quer fazer nas nossas vidas,
nós desfrutaremos de promessas cumpridas, nós desfrutaremos de força renovada, nós desfrutaremos de voos altos, nós desfrutaremos, nós caminharemos e não ficaremos exaustos. Creia nisso, amém? E o terceiro ponto, e o último ponto, eu fui bem breve, porque foi o que Deus falou no meu coração, e eu quis trazer para vocês, mas o último ponto, vou ler os três. Primeira oração, que Deus nos ensine a obedecê-lo e a guardar seus ensinamentos para que a promessa se cumpra em nossas vidas. Segunda oração, para que tenhamos fé nas promessas de Deus e que vençamos o medo. Terceira oração, que saibamos esperar o cumprimento das promessas para que tenhamos a força renovada. Amém? Que você possa ficar de pé. Quero ler mais um breve versículo com vocês. Gálatas 3:13, e eu encerro com esse versículo. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pode continuar, por favor. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Creia que essas promessas de Deus, a promessa de descendência, a promessa específicas para aquela descendência de Abraão, elas também nos atingem, porque elas nos atingiram. De fato, Jesus veio, e hoje a maior promessa que nós temos em nossas vidas é a promessa da vida eterna.